E aí, seus capitalistas malvadões, Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, hoje um resumão muito especial, porque a gente vai falar da inadimplência das famílias e das empresas aqui no Brasil. Também nós vamos falar aí sobre a questão da inflação e por que é importante você dominar isso, pessoal. Bom, quando você consegue antecipar esses movimentos, você consegue afiar o machado antes para se preparar para a consequência. A gente aqui no canal já fala sobre isso desde 2019. Quem assistiu em 2019 conseguiu se antecipar e aproveitar 2020 com a queda que teve. E agora a gente está se preparando de novo para que eu acredito para uma forte recessão. Então você sabe da informação, você vê que o fundamento não está bom, então você se antecipa para aproveitar esse movimento. Crises, pessoal, são oportunidades. É claro que nas crises é muito mais difícil você conseguir crescer, por isso que você se antecipa e aproveita que todo mundo está vendendo, todo mundo está diminuindo, né, o seu poder de compra para fazer investimentos e tudo mais, já que as pessoas estão desesperadas, digamos assim, por dinheiro líquido, tá? Então quem tem caixa, quem tem dinheiro líquido na crise é rei. Por quê? Porque as pessoas estão precisando. Então é um bom momento de você fazer investimentos. Então quem consegue se antecipar, aproveitar enquanto a economia está indo ali, meio aos trancos e barrancos, mas está indo, consegue aproveitar esses movimentos das crises, das correções das bolsas e tudo mais. Por isso que eu bato tanto nisso. Gabriel, você é pessimista? Não. Eu só sou um cara que adora oportunidades para ficar cada vez mais rico e mais livre, né? Que esse é o objetivo aí que a gente tem com todo esse aparato de investimento, ficar cada vez mais livre e aproveitar mais a vida. Então vamos lá, pessoal, para os fundamentos. Inadimplência sobe em abril e atinge 5,9 milhões de empresas, revela a Serasa. Então nós começamos aqui, pessoal, falando de empresas, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre os CPFs, né, as pessoas físicas. Então, a inadimplência das empresas chegou a 5,9 milhões em abril de 2021, um aumento de 0,5% com relação a março deste ano. De um mês para o outro, teve um aumento de 0,5%. Então, um aumento significativo de um mês para o outro, né? E aí, esse aumento foi impulsionado principalmente pelos negócios que atuam em serviços. Então a gente já vai ver a tabelinha aqui, pessoal, né? Dos setores, então, que são mais endividados. A gente começa pelo de serviços, representando 50,5% das empresas endividadas, que teve um aumento de 0,9%. Comércio e indústria teve uma queda de 0,9%, 0,1%, e demais aqui se mantiveram nos mesmos patamares, tá? Mas qual que é o ponto aqui, pessoal? Essa inadimplência aqui é o que você tem que estar ligado, porque não são empresas que estão endividadas, são empresas que estão inadimplentes. Então é empresa pra caramba, né, pessoal? Dentre essas empresas, as que são mais afetadas são as pequenas empresas e as microempresas, que totalizam então 92,4% de todas essas inadimplentes, ou seja, que não conseguiram honrar lá as suas dívidas, tá? Os negócios de menor porte continuam sendo, então, a maioria desses inadimplentes, pessoal. Aqui, segundo esse relatório, em abril de 2021, tá? Vamos seguindo aqui, lembrando que no Brasil, a maior parte dos empregos são gerados por pequenas empresas, tá? Então, vamos lá, 1,6 milhões de pessoas se tornam inadimplentes em 2021, disse Serasa Experian. O total de devedores em abril é o maior desde agosto de 2021, com 39,5% da população adulta nesta situação. O total de brasileiros com contas em atraso chegou a 63 milhões em abril, alta de 0,7% com relação a março, né? Ali o mês que veio antes, não, o mês anterior. De acordo com a Serasa Experian, o ano de 2021 já acumula 1,6 milhão de pessoas que deixaram de pagar suas dívidas e acabaram sendo negativadas. A galera passando um calotinho aí porque apertou o cinto. Então isso aqui eu acredito que é um sinal muito importante, tá?
para a gente analisar. Então, o economista, então, por que está acontecendo isso, segundo a opinião do economista da Serasa Experian, Luiz Rabi? Então, ele explica que, com a redução do auxílio emergencial e o alto número de desempregados, são alguns dos fatores que contribuem para essa tendência de alta, que deve continuar nos próximos meses. Abre aspas. Além desses pontos, o aumento das taxas de juros e da inflação comprometeram a renda da população. As pessoas tiveram que priorizar os pagamentos, o que acabou deixando pendências pelo caminho. E isso aqui, pessoal, desculpa ser o chato que fica lembrando isso, a gente alertou há mais de um ano atrás, tá? Então, por isso que é importante você identificar isso aqui e aí você consegue se programar, você consegue se ajustar para não passar aperto, né? Quem ficou em 2020 fazendo festa e não afiando o machado vai pagar a conta com juros mais altos. Vamos lá. Por que cai a intenção de consumo? Então, se não bastasse a inadimplência das pessoas aumentando, ou seja, não é o endividamento aumenta, mas o problema é que agora a inadimplência, ou seja, o número de pessoas que não pagam as suas dívidas, se viu o tamanho. Por isso que os juros também aumentam, pessoal, porque isso é um problema, né? Que a galera vai falar, você defende banco. Não é, pessoal, banco é um business. Se você empresta dinheiro para as outras pessoas, você quer receber esse dinheiro de volta com juros, não seja hipócrita, né? Os bancos é a mesma coisa, eles têm uma estrutura para pagar e tudo mais. Então, o que acontece? Quando você tem um número de inadimplentes como esse, acontece que o juro vai subir, porque o juro vai ter que ter lá o seguro, né, para toda essa inadimplência. Se não tivesse tanta gente inadimplente no Brasil, é lógico que o juro seria menor, né? Mas vamos lá. Isso é mais um dado aí para você entender da realidade, né? Por que cai a intenção de consumo? Então, mais uma treta. Fragilidade da economia e dificuldades na retomada do crescimento geram desconfiança na capacidade de recuperação até o fim do ano. Então, olha só, aqui a gente vai falar da intenção de consumo das famílias brasileiras, que caiu em maio pelo segundo mês consecutivo. A repetição do resultado negativo do indicador de intenção de consumo das famílias, ICF, apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, sugere a persistência de certa desconfiança dos consumidores com relação à sua condição financeira nos próximos meses, pessoal. Isso aqui é muito importante. Então, olha só. Entre os componentes do IFC, a CNC destaca 2 que apresentaram piora em relação aos meses anteriores. Um deles é o que avalia a renda atual. Em maio, 42,9% dos entrevistados consideraram que sua renda piorou em relação ao ano passado. 42,9% considera que piorou a renda. Em abril, o índice tinha sido de 41,3% e em maio de 2020, 31%. Outro indicador que afetou o ICF de maio foi o que se refere à perspectiva de consumo. A porcentagem das famílias que acreditam que vão consumir menos nos próximos 3 meses passou de 56,5% em abril para 58,1% em maio. Um ano antes estava em 50,9%. Há mais desconfiança com relação ao mercado de trabalho e sua capacidade de gerar renda. Essa redução levou as famílias a reavaliar as suas percepções de longo prazo, avalia a economista da CNC responsável pela pesquisa, Catarina Carneiro da Silva. Tá? Então, as pessoas devendo cada vez mais, a intenção de consumo diminuindo, a renda das pessoas diminuindo e pior, o que a gente falou no último vídeo, tá? Inflação, pessoal, que destrói o poder de compra das pessoas. Então, juntando inflação e estagnação econômica, isso fica muito complicado, tá? Porque parece que as coisas estão evoluindo, mas na verdade é a inflação decorrente da expansão da base monetária que aconteceu. Isso é uma consequência. Não vou criticar se foi certo ou foi errado as medidas que foram feitas no ano passado. A redução da taxa de juros eu critico, foi uma total aberração do que foi feito.
O Brasil, que em 2016 tinha taxa de juros a 14%, ter taxa de juros a 2% abaixo da inflação, doideira, isso acabou com o nosso câmbio. E é o que eu expliquei no último vídeo. Quando você ferra com o câmbio, para aumentar a exportação, você acaba com o mercado interno. Nossa, estou desenquadrado aqui. Você acaba com o mercado interno. Por quê? Porque as commodities, por exemplo, são dolarizadas. O petróleo, né, vai lá, que vai refletindo na gasolina, ele é dolarizado. Então, quando o dólar, né, a nossa moeda, deprecia, quando a nossa moeda deprecia por interferências estatais, você vai ter um aumento do custo dos combustíveis, porque a nossa moeda depreciou e a commodity, por exemplo, o petróleo, vai subir em reais, tá? Outra coisa, comida, mesma coisa, é o que a gente falou no vídeo anterior. Quando as commodities sobem, milho, soja, vai interferir na cadeia toda. E quando o custo para sobreviver aumenta, o custo de serviço também aumenta. Só que se não tem demanda suficiente para atender esse aumento dos salários e tudo mais, o que acontece? Quebra, ou tem que despedir. Esse que é o problema, é muito mais complexo, é uma cadeia, um efeito dominó, tá? Vamos lá. Olha só, pessoal. Olha que doideira isso aqui, tá? Se você tá gostando, deixa o like. Deixa o like. Deixa o like embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha para alertar mais pessoas, pessoal. Vamos alertar a galera aí, porque dá tempo de você se antecipar ainda, tá? A gente vai comentar talvez ainda sobre isso. Tem que dar uma mentoria daqui a pouquinho, vou dar uma acelerada aqui. Então olha só, Tavi Costa no Instagram, cara, esse cara é fera, vou dar até um coraçãozinho aqui, vamos lá. Os estoques do varejo voltam a cair. Provavelmente o gráfico mais importante do dia, diz aqui o Tavi Costa. Os principais fatores inflacionários permanecem com força total. Pressão para o aumento salarial deve ser o próximo desenvolvimento, pessoal. Aqui vai ter que renovar esses estoques. Eu gostaria até de aprofundar mais isso aqui. Por que está caindo nesses estoques? Será que é até por conta desse aumento na inadimplência? Aqui a gente está falando de Estados Unidos, né? Mas quando você reduz o teu estoque, tem algum motivo de você estar fazendo isso. Se não está aumentando o consumo, pelo menos aqui no Brasil, é um detalhe, que a gente está falando do mercado americano, tá? Mas quando renovar esses valores aqui, talvez esse estoque seja renovado por um preço maior, vai ter que repassar esses preços e tudo mais, né? Então, mais uma coisa aqui para ficar de olho. E aí, voltando nessa questão, pessoal, aqui eu fiz um vídeo falando sobre o real digital, né, que foi confirmado pelo Banco aqui Central no Brasil, né? E falei sobre as CBDCs, que são, né, talvez seja uma armadilha para sua liberdade. E aqui nesse vídeo, pessoal, pedi para a galera comentar sobre como estava a situação, né? Como estava a situação, como eles estavam percebendo o mercado, principalmente aqui de empreendedores e tudo mais. Olha só, tem aqui o Derli que comentou o seguinte: sou funileiro, bobinas com aumento de 140%. Trabalhar é prejuízo, pessoal. Isso eu estou ouvindo da boca de muitos empresários, tá? Por quê? Porque com o aumento, então, desse estoque, dessa matéria-prima, conforme vai acabando o teu estoque, você vai ter que pegar essa matéria-prima mais cara e vai ter que repassar para o teu cliente. Só que se o teu cliente está ganhando menos, presta atenção na cagada. Se o teu cliente está ganhando menos, você tem inflação, o que vai acontecer? Trabalhar é prejuízo. E presta atenção, daqui uns dias vai ter aumento dos salários dos funcionários. Você tem que se virar para pagar esses funcionários. Então, pessoal, tem que achar as brechas, né, para você conseguir aí fazer um caixa, tá? Olha só o que o Fábio comentou aqui, muito interessante. Sou produtor de ovos. Então, o custo da produção dobrou. Não estamos conseguindo repassar, ou as commodities recuam, ou a produção reduz. Como está, não fica. Olha só, pessoal, o problema que a gente está para enfrentar. Ou, então a produção, o custo para produzir esses ovos dobrou. Isso é um reflexo da desvalorização do nosso real por conta da política monetária.
por conta da política monetária. A gente tem que colocar os pingos nos is também, tá? Então vamos lá. Aí eu pedi aqui para ele dar mais detalhes. Então os ovos chegou a certo preço e o consumidor descapitalizado não consegue absorver e acaba comprando menos. Em 2020, o consumo ainda estava aquecido com a população recebendo auxílio. Então todos esses indicadores que a gente fala, pessoal, presta atenção, todos esses indicadores que a gente fala, eu busco entender primeiro na principal força motriz do país, que é o pequeno empreendedor. Eu adoro conversar, vou trocando ideia, vou vendo como é que tá, a gente vai entendendo como cada setor está funcionando. Como, Gabriel? Eu preciso de indicadores, eu preciso assinar o terminal Bloomberg, Gabriel. Eu preciso pagar 20 mil reais, 10 mil reais, sei lá, no terminal Bloomberg, Gabriel, para ter todos os indicadores. Calma, é claro que isso é importante. Eu adoraria pagar 10 mil reais por mês para ter os indicadores do terminal Bloomberg, que é aquele terminal que o Tavi Costa tem acesso. Vou fazer isso? Não. Porque não tem sentido de eu fazer isso, pelo menos agora. Quem sabe a gente monte um produto, a gente começa a vender algo que vai precisar, mas aí tem que ter rentabilidade. Eu não sou Madre Teresa, eu quero ter lucro. Eu não vou fazer nada para ter prejuízo, tá? O meu objetivo aqui é lucro. Eu não vou ser bonzinho, é minha missão de vida. Eu gosto de fazer isso. Realmente eu adoro ver pessoas enriquecendo e vem agradecer e tal, mas é lógico que é um negócio, tá, pessoal? Então, é isso. E aí, o que eu faço então, já que eu não tenho o terminal Bloomberg? Eu pego os indicadores que eu tenho acesso e eu também vou trocar ideia. O melhor indicador para você ver poder de compra é trocar ideia. Que é isso que o Serasa Experian e tal, o IBGE e tal, eles vão fazer. Vão pegar, vão falar com as pessoas. Então você falando com as pessoas, você vai ter o termômetro de como está a economia e do que você vai fazer também ou não. Né? Então essa que é a sacada. E conversar com várias classes de pessoas, aí você vai montando, né, tipo um gráfico na tua cabeça. Então essa que é a sacada, pessoal. E aí, né, Gabriel, o que se vai fazer, o que está fazendo? Cara, é um cenário complicado. Se a gente entrar numa estagflação, é complicado. Então o que eu penso? Enquanto ainda está funcionando mais ou menos a economia, porque a gente ainda não chegou no ápice, eu acredito, dessa crise, né? Acho que ainda vai piorar muito. E quando eu falo muito, é muito. Eu acredito que o momento agora é de você fazer mais dinheiro. Gabriel, mas nossa, é difícil, como é que eu vou fazer isso? Cara, você tem que atender demanda. Você tem que vender mais. E existem ferramentas que podem te ajudar. Principalmente você usando o digital. Eu vi um comentário de um cara que falou assim, Gabriel, eu abri a minha loja virtual para vender, né? Eu tenho um comércio físico, eu vendo no comércio físico e eu quero vender no digital. Mas deixa eu te contar um negócio. Sobre tua loja virtual, não adianta. Você tem que ter estratégias de marketing para atrair pessoas para dentro da tua loja virtual, lá pro teu Instagram, para te chamar no direct, pro teu WhatsApp e tudo mais, tá? E eu pretendo trazer esses conteúdos aqui, é só vocês pedirem aí, dar like e tal, beleza? Outra coisa, investir de maneira antifrágil. Eu acho que agora, a gente entende, a bolsa estava batendo recorde, mas eu não vejo fundamento para a bolsa bater recorde. Eu acho que vai ter uma ressaca, né? Agora com as pessoas, porque ano passado, qual que é a treta? No passado teve os auxílios. Então as pessoas tinham os auxílios para comprar, elas estavam com mais poder de compra. Agora está começando a vir o problema, né? Que os auxílios estavam disfarçando. Então essa que é a treta. Eu acho que agora que o bicho vai pegar, tá? Então, com esse fim dos auxílios, se voltar os auxílios, vai ser essa putaria. Quem pega primeiro o dinheiro se dá bem, quem pega depois vai ter inflação e o poder de compra diminui e tudo mais. Então eu acredito que não vai mais ter auxílio. Então também, né, a gente vai ter a ressaca da festa do ano passado. Que ano passado foi um ano muito bom, embora tudo que aconteceu, falando de financeiramente, né? Agora vem a ressaca, que é a inflação. Então vendo isso também, pessoal, eu acho que é o momento de fazer caixa. Eu acredito que a taxa de juros vai subir, dependendo de várias variáveis, né? Se a taxa de juros subir a patamares como estava em 2016, por exemplo, a gente não sabe, pode ser que o dólar caia, né? Então o real vai ganhar força, a taxa de juros subindo, você vai ter uma rentabilidade maior na renda fixa e como consequência, eu acredito que a renda variável, as pessoas vão começar a migrar de volta para a renda fixa, né? E ativos de renda variável podem se prejudicar nessa questão. Por isso, pessoal, que nesse momento eu foco em fazer mais dinheiro, trabalhar mais, escalar vendas no digital,
e fazer a minha carteira antifrágil. Eu tenho ouro, tenho prata, tenho caixa, né? No tesouro mesmo. O que mais que eu tenho? Ações, eu tenho ações de mineradoras, eu tenho um pouquinho de cripto, que eu fiquei ainda, né? Eu vendi 80%, que eu falei para vocês. O Ethereum eu vendia 21 mil reais, vendi quase no topo, né? Pretendo voltar? Pretendo, mas eu tô analisando ainda, né? Posso fazer um vídeo falando sobre isso também. Mas eu tô nessa pegada, pessoal, mais conservador agora, aproveitando aí uma forte correção, as pessoas migrando para renda fixa, porque eu acredito que com a inflação subindo, com esse cenário aí, não vai ter jeito, tá? Eu acredito que no mundo todo a gente vai ver um cenário de aumento do juro. E aí as empresas que estão inadimplentes se prejudicam, é uma bola de neve, tá? Por isso, pessoal, que eu acredito no livre mercado. Isso aqui é tudo consequência de interferências estatais da escola keynesiana. É um problema, né? Teve uma festa, no curto prazo funciona, mas no longo prazo tem seu preço. Beleza, pessoal? Então o vídeo já tá longo. Finalizo por aqui, obrigado por assistir até agora. Se você gostou, se esse vídeo engrandeceu algo na tua vida, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para você não perder as notificações. Pessoal, eu sei que eu não tô postando tanto quanto eu postava em 2020. É que agora eu tô na fase 2 da minha vida, tá? Tô cuidando mais de mim, tô mais tranquilo. Tô começando agora um processo para emagrecer, vocês vão se assustar. No final do ano, como é que eu vou estar? Anota aí, vocês vão se assustar. Tá muito mais sarado. E é isso, pessoal. Então, tô nessa fase, tô mais tranquilo, tô focando em ganhar dinheiro, tô focando em outros negócios, mas aqui eu sempre volto no YouTube para alertar vocês e apontar oportunidades, tá bom? Então ativa o sininho, porque como eu tô postando menos, o YouTube não entrega essa parada. E aí ele vai te lembrar e me segue no Instagram lá. Valeu, pessoal. Forte abraço aí, até a próxima. Tchau, tchau, seus capitalistas malvadores.